boa noite. E aí, como tá a sua quinta-feira? Vamos começar logo o JG, então vem ver o que é destaque hoje. As aulas na rede privada voltam na segunda-feira. Nós mostramos essa decisão que saiu ontem. Mas a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Maranhão que não concorda com esse retorno. O motivo seria o medo de contaminação pelo coronavírus. Traz uma certa preocupação, porque a gente sabe que essas escolas não têm como garantir o protocolo 100%, não vai haver contaminação. Com mais de 2.000 processos, a Sexta Vara da Família foi extinta. Instituto que representa as famílias acredita em prejuízos. Em meio a um crescimento significativo de processos, a gente se pergunta por que ao invés de aumentar uma nova vara, diminuir. O Ministério Público apresentou em coletiva as ações integradas de fiscalização na região da Península, em São Luís, para evitar descumprimentos das medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Está pensando que acabou a polêmica desde que as imagens das aglomerações lá na Península foram divulgadas? Olha, ainda não. Depois disso, houve uma operação da Vigilância Sanitária e, mais recentemente, o Ministério Público, que fez hoje uma coletiva para divulgar as providências. O MP esclareceu que não houve operação para interditar o chamado Posto A. O que aconteceu foi uma fiscalização. Acompanhe aí na reportagem as outras medidas que foram divulgadas pelo Ministério Público. As ações do Ministério Público estão sendo feitas de forma integrada. O promotor Cláudio Guimarães está se atendo às questões relacionadas à ordem pública e à organização dos espaços públicos para fins comerciais. Então a praia é pública, é do povo, as pessoas têm direito ao acesso e ao uso da praia, evidentemente de maneira civilizada, sem que polua, sem que deprede. E isso, no entendimento da nossa promotoria, tem sido impedido pelo excessivo número de mesas, cadeiras, barracas que estão sendo colocadas de maneira irregular pelos comerciantes naquela área. Tanto que vai do chamado Posto A até ali à frente do antigo Hotel Praia Mar, onde se concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, de restaurantes e bares. Já a promotora Lítia Cavalcante está voltada para as questões relacionadas à discriminação dos consumidores e à suposta sectarização de classes sociais. Inclusive, ela já instaurou uma notícia de fato para que o homem que teria divulgado um texto discriminatório em um grupo de mensagens desse esclarecimentos. Não é possível que isso aconteça. Não é possível. Então, diante disso, diante da confissão do próprio empresário, e para que isso não se torne uma prática normalizada aqui em São Luís, nós já instauramos imediatamente o procedimento, a notícia de fato, já notificamos imediatamente, nós já oficiamos ao empresário e estamos aguardando a resposta. Por fim, o promotor Fernando Barreto tem como foco as questões ambientais, como preservação das dunas e restingas e evitar a poluição. Ele falou sobre a importância de ações integradas entre as promotorias que deram origem a uma série de recomendações para órgãos do poder público municipal e estadual. O que nos motiva a emitir essa recomendação? Assegurar a preservação da vegetação e das dunas da restinga da Ponta da Areia, que não é uma península, é uma restinga. A manutenção dos equipamentos de uso comum do povo. O que significa isso? Sem um controle daquela aglomeração das pessoas na praça, a manutenção desses equipamentos é difícil. Reduzir a geração de ruídos, geração de resíduos sólidos e as infrações de trânsito e, por consequência, a desordem. Essas recomendações devem ser cumpridas no prazo de até 24 horas. Quer uma notícia boa? Bom, a gente tem. Foi uma pesquisa realizada por pesquisadores da FGV e também da PUC-Rio, que apontou aí que o Maranhão, como estado com a menor taxa de contágio do Brasil,
E também aparece em queda no número de mortes, segundo outro levantamento, esse aí do veículo de imprensa. Sobre a taxa de contágio, o índice aqui no estado é de 0,84, abaixo do índice que é considerado 1, que é o máximo em outros estados, 16 estados e no Distrito Federal também. Bom, você lembra que ontem nós mostramos aqui que as aulas na rede privada têm data para recomeçar? Pois é, nesta segunda-feira. Esta foi uma decisão do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Maranhão que não agradou a Associação de Pais e Alunos. Tem um impasse aí. A reportagem é de Eduardo Gomes. As aulas nas escolas particulares voltam na próxima semana e já tem muita instituição com tudo preparado para receber os alunos. Nesta, logo na entrada, um totem com álcool em gel foi colocado. Os avisos das medidas de prevenção estão espalhados em vários pontos e até na sala de aula tem álcool em gel para os estudantes. A gente vem se preparando para essa volta às aulas já há alguns meses, né? Desde que saíram todas as medidas sanitárias e de biossegurança que são publicadas pelos órgãos de saúde, nós já vimos seguindo essas orientações e adequando os nossos espaços para isso. As cadeiras vão ser colocadas com distanciamento, assim como no chão também tem a orientação. Espaços como a biblioteca e áreas que podem gerar aglomeração estão proibidos. Aqui nesta escola, vários pontos vão estar interditados como medida de prevenção. Os parquinhos, por exemplo, não vão estar liberados para a criançada, assim como a quadra poliesportiva e qualquer tipo de atividade física está totalmente proibido. Durante os intervalos, os alunos não podem descer para não ter interação social. E até o lanche vai ter que ser feito dentro da sala de aula. Mas apesar dessas medidas, a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Maranhão não concorda com a volta às aulas. A preocupação é que as crianças corram riscos de serem contaminadas. Traz uma certa preocupação, porque a gente sabe que essas escolas não têm como garantir o protocolo 100%, que não vai haver contaminação. Da saída da criança para casa, no transporte escolar, ao entrar na escola, ela já pode estar lá com o vírus e não vai aparecer sintoma nenhum. Nós também temos que levar em consideração que as crianças são assintomáticas. Então, elas podem sim já levar a transmissão para dentro das escolas e das escolas levar para suas casas. E isso vitimar pessoas. E o que nós precisamos saber é quem vai ser responsável se isso acontecer. Se vai ser o pai que mandou o filho para a escola sabendo do risco, da escola que iniciou a atividade sem conseguir cumprir o protocolo, ou se o Estado que deixou as escolas funcionar sem um mínimo respaldo legal. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Maranhão garante que a retomada está sendo avaliada por especialistas que foram contratados pelo sindicato e que as escolas vão adotar medidas rigorosas para evitar a proliferação do coronavírus. A resolução 094, ela tem um prazo de vigência para que a escola possa ministrar o ensino à distância ou atividade remota permanentemente. Por isso, neste retorno que está sendo gradual, a metodologia de ensino que está autorizada é o sistema híbrido, onde os alunos frequentarão a escola num dia e no outro dia poderão estar em casa recebendo essas atividades através das plataformas digitais, através do projeto de tecnologia que a escola está adotando. E por falar em aulas, na Universidade Federal do Maranhão já tem data marcada, dia 14 de setembro, isso quase todo mundo já sabe. A novidade é que a UFMA divulgou o calendário acadêmico para o chamado ensino híbrido, que mistura presencial e o remoto também. Segundo o calendário, entre 9 e 11 de setembro, cada curso vai oferecer uma acolhida aos alunos, só que de forma virtual, viu? O encerramento do segundo semestre deste ano está previsto para 30 de abril de 2021, ano que vem. Agora o intervalo, eu volto já com Marcos Saldanha em pauta as eleições municipais. A gente te espera aqui no JG, o nosso intervalo é bem rápido, fica aqui comigo.
Como eu falei agora há pouco, o Marcos Saldanha, que já está conosco no estúdio. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Como está a tua quinta-feira? Pois é, bastante animada aí com as notícias políticas, né? Continua aí a todo fôlego. Inclusive, depois do JG tem os analistas, né? Isso, você vai participar lá. hoje Isso. dos comentários. Debatendo política, claro, né? Política. Marcos, as eleições municipais aí estão correndo. Está tudo acontecendo, já movimento aí de pré-campanha, reuniões. Agora, uma coisa muito interessante que a gente tem observado são as alianças, né? Que estão começando a se formar. Uma bem interessante, você vai falar para a gente agora, né? Pois é, as alianças é um momento importante para que os partidos façam, né, a organização de força, né? Seja de militância, seja de tempo de TV ou seja de fundo partidário. Por isso que fica esse assédio muito grande dos partidos que já têm um pré-candidato naqueles que ainda não têm um nome definido, né? Bom, nesse arco de aliança a gente vê, claro, o PCdoB do pré-candidato Rubem Júnior, até porque é do partido do governador, tem uma coligação, vamos dizer assim, na majoritária muito forte e está muito perto de fechar com o PT. O PT nunca foi um partido fácil para esse tipo de acordo, porque tem uma militância muito grande e a forma de declarar esse apoio precisa unir várias frentes que tem dentro do partido, em reuniões de táticas eleitorais, é um processo complexo, mas eu diria que está muito perto de fechar com o PCdoB. Por outro lado, tem chamado a atenção indiscutível o rumo do DEM aqui na capital maranhense, né? O DEM, além da aliança com o PDT, que já era esperada e que já foi confirmada, o que traz para o partido uma militância já muito conhecida em São Luís, né? Desde a época do Dr. Jackson Lago, agora conseguiu costurar uma aliança com o PSL, um partido que até um tempo atrás era um partido muito pequeno, mas que hoje é um partido com grande fundo partidário e, sobretudo, com um bom tempo de TV. E isso chama a atenção. O DEM conseguiu uma costura aí muito interessante no que diz respeito à militância que o PDT traz com ele e agora com o tempo de TV. Então, nesse sentido, a candidatura de Neto Evangelista vai ganhando um peso, uma envergadura aí muito grande. Inclusive, a gente lembra que nos analistas fizemos uma entrevista com o pré-candidato Duarte Júnior, que praticamente dava como certa a aliança do PSL com o PRB, mas pelo visto isso não aconteceu, porque o próprio presidente do partido aí, do PSL aqui em São Luís, já anunciou que o partido de fato está com o DEM. Agora, Bianca, falta muito pouco, ou seja, é só o MDB. E aí, como é que fica a situação? O que você acha? Pois é, o MDB falou que só vai de fato definir 15 de agosto, né? Eu acredito que ele não tem que definir 15 de agosto, porque as convenções ali, elas podem ser fechadas até o final do mês. Então, talvez eles adiem um pouquinho mais. Você acha que formar uma aliança ou vai sair com alguma candidatura própria? Acho pouco provável sair, embora tenha quadros para sair com uma candidatura própria, mas os indícios do deputado Roberto Costa, que é quem está fazendo essa articulação, é que o partido vai se concentrar mesmo na eleição de vereadores na capital, de vereadores nos interiores, para formar uma base pensando nas próximas eleições. Então, eu acredito, ou seja, melhor dizer, eu não duvido que o MDB, de repente, vá caminhar com o DEM também. São partidos aí que podem estar juntos, e aí o último partido com grande tempo de TV vai deixar aí para o final aí do processo aí todo, para dizer para onde vai. E claro, o MDB, como a gente já falou aqui anteriormente, ele sempre consegue estar do lado, né, assim, muito próximo do governo e pode fazer isso novamente de repente. Talvez essa hábil, né, a processo que está sendo conduzido pelo deputado Roberto Costa. Vai faltar muito pouco para as próximas semanas dessa articulação. Quase tudo está se definindo já agora. É isso, Marcos. Muito obrigada, tá? Obrigado, até a próxima. Boa noite. Até a próxima. E agora a gente dá aquela pausa para dica muito boa aqui no JG de todo dia. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, não é?
E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$ 250. O que fazer com esse dinheiro? Pagar aí a sua conta de energia. E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$ 12 mil para trocar os eletrodomésticos e fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. O momento tá difícil, né? Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Pague a sua conta até a data de vencimento, depois entra lá no site e faça o seu cadastro no site energiaindia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, com mais de 2 mil processos, a 6ª Vara da Família foi extinta. Isso mesmo, extinta agora, recentemente, dia 15. O instituto que representa as famílias acredita em prejuízos. Esse é o assunto depois do intervalo. Às 13h50 tem a primeira praia-mar do dia com 5,1 metros. Ainda pela manhã tem baixa-mar, com 1,1 metro às 10 horas e 27 minutos. A praia-mar de 4,8 metros volta às 16 horas e 32 minutos. E a sexta-feira termina com baixa-mar de 1,3 metro, que começa a partir de 22 horas e 47 minutos. E a Secretaria de Estado de Saúde divulgou agora há pouco o boletim atualizado sobre o coronavírus aqui no estado. Vamos acompanhar juntos. O número de casos confirmados desde que começou a contabilizar são 119.262. O número de suspeitos aí, mais de 4.700. O número de recuperados sempre vale a pena, não é, mostrar? São mais de 107 mil pessoas recuperadas. Bom, o número de mortes, o estado do Maranhão está se aproximando das 3 mil mortes. São exatamente, até hoje, 2.996. Mudar de assunto, o Tribunal de Justiça decidiu suspender algumas normas que estavam em vigor em relação à lei municipal que regulamenta o transporte por aplicativo. Entre elas, a que obriga os motoristas de aplicativo a conduzir um veículo com placas de São Luís e a que limita um número de até 6 passageiros, incluindo aí o condutor, já que existem carros de passeios que possuem até 7 vagas. A decisão atendeu a uma ação de autoria da OAB do Maranhão, que questionava aí alguns pontos desta lei em vigor aqui em São Luís. A 6ª Vara da Família não existe mais, isso mesmo, foi extinta aí há poucos dias. Agora o instituto que representa as famílias acredita em mais lentidão, em dificuldades aí para o trabalho e resolução das ações, porque os mais de 2.400 processos acabaram aí sendo distribuídos para outras varas da família. A extinção da 6ª Vara da Família foi feita por meio de uma resolução do Tribunal de Justiça do Maranhão no dia 15 deste mês. Desde então, o Instituto Movimento das Famílias vem solicitando do Poder Judiciário uma explicação para a extinção dessa vara, onde tramitavam mais de 2.400 processos que agora serão distribuídos para outras varas da família. Varas que já estavam sobrecarregadas e com demandas crescentes, já que nesse período de pandemia, somente em divórcios se registrou um aumento de cerca de 90% nos processos. Então, é muito triste a gente saber que a demanda do judiciário ela cresceu muito nos últimos tempos, principalmente em decorrência da Covid. O número de divórcios, por exemplo, que é uma das ações que nós podemos ajuizar, eles aumentaram. Então, nós tivemos uma média de 90% de crescimento somente no estado do Maranhão relacionado ao processo de divórcio. E quando a gente fala de direito de família, a gente está falando de ações de alimentos, guarda, entre outras. O que chama a atenção é que, devido a essa demanda, a expectativa era que o tribunal criasse a 8ª Vara da Família e não diminuísse, como foi feito. Sem uma justificativa do tribunal e com inúmeras incertezas sobre a tramitação dos processos, o Instituto acredita em prejuízos não só para o trabalho dos advogados,
mas sobretudo para a sociedade, que vai ter que esperar ainda mais para ter a resolução das suas demandas. Há 2 anos atrás, ao nos informarmos junto ao Tribunal de Justiça, ficamos cientes que faltava apenas profissionais, faltava ainda regulamentar funcionários, corpo efetivo em um local, mas já existia sim uma portaria para a possibilidade de criação da 8ª Vara de Família. Então, em meio a um crescimento significativo de processos, a gente se pergunta por que ao invés de aumentar uma nova vara, diminuir? Fica aí o questionamento, né? E por hoje acabou, mas em seguida, coladinho com o JG, tem os analistas Geraldo Ensen e Felipe Clã, que hoje recebem convidados especiais para um debate aí bem consistente. Os jornalistas Clodoaldo Corrêa e Marcos Saldanha. E eu volto amanhã às 18h30, você já sabe, aqui no JG. Sexta-feira, nosso encontro marcado. Vamos estar juntos amanhã. Muito obrigada pela companhia hoje. Tchau.